Pessoal, eu demorei um pouquinho para iniciar a gravação desse vídeo, porque eu preferi assistir o jogo que vinha na sequência do jogo do Atlético, o Remo contra o Atlético Paranaense. E eu acredito que essa noite deve ser muito especial para o torcedor do Coxa, porque afinal de contas o Curitiba venceu o Atlético Goianiense por 2-1, uma vitória mais do que merecida, que não só, para mim, garante o Coxa na Série A, mesmo que não matematicamente, mas moralmente o garante na Série A, mas também coloca o Coxa com 5 pontos de vantagem na liderança, ou seja, meio que garante também uma boa folga na briga pelo título da Série B. E além disso, ainda teve a derrota do seu rival, o Atlético Paranaense, para o Remo, que chegou aos 48 pontos que poderiam ser a pontuação do Atlético, mas que na verdade o Dragão no jogo de hoje não fez por merecer. Nem mesmo o empate, vamos ser bem francos. O Coxa venceu e poderia ter sido um placar até mais elástico. E eu vou falar sobre tudo isso, vou passar todas as questões que aconteceram no jogo, vou passar detalhadamente tudo que rolou na partida, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estão chegando no final da temporada exaustos. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E antes de fazer a análise, eu sempre peço aí que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que clique no botão hypar quando ele aparecer pra você, pra ajudar aqui no canal. Peço isso agora no começo do vídeo, vocês viram ali na abertura, mas eu peço agora também pra você não esquecer, porque ajuda muito, tanto na divulgação do canal como no crescimento. E até ajuda a gente a continuar, né, a desenvolver esse trabalho. Mas beleza, sem mais delongas, falando da escalação do Atlético, que é o visitante, o Dragão que vinha numa sequência invicta e principalmente numa boa sequência de vitórias, vencendo inclusive o rival, o Atlético Paranaense, o rival do Coxa. E veio a campo jogar numa noite fria de Curitiba, trazendo o que seria o time titular do Atlético de fato. Veio com a zaga e a defesa formada pelo Paulo Vitor no gol, na zaga o Adriano Martins e o Tito, nas laterais o Jean Dias, improvisado mais uma vez como lateral direito, e o Guilherme Romão pelo lado esquerdo. Já no meio de campo trouxe de volta o Luizão no lugar do Cauã, o Ronald como segundo volante e o Robert. Na frente o Yuri pelo lado esquerdo, no lado direito o Federico Martins e no centroavante ali, referência o Lelê. Visitando o Coxa, um time que vinha numa certa instabilidade, mas mesmo assim liderava, e ainda lidera obviamente, a Série B. E detalhe, o Coxa vindo com alguns desfalques, principalmente o meia Ronier, na minha opinião, que é o desfalque talvez o mais complicado, porque é um jogador insinuante, é um jogador que faz a diferença no meio de campo. E também, obviamente, no ataque, é um jogador mais ofensivo também. E assim o Coxa veio a campo com o Pedro Morisco no gol, atrás na zaga, trazendo o zagueiro Maicon e o Jaci, formando a dupla, o Alex Silva na lateral direita e o Zeca na lateral esquerda. Meio de campo formado pelo Alisson, Sebastião Gomes e Josué, esse o principal jogador do Coxa. Na frente, o Clayson, o Gustavo Coutinho como centroavante e o Yuri Castilho caindo mais pelo lado esquerdo. E olha, era um jogo que naturalmente já seria complicado de qualquer forma. O Coxa é uma equipe tradicionalíssima do futebol brasileiro, uma equipe que não é uma equipe de Série B, assim como o próprio Dragão não é uma equipe de Série B, e que vem numa grande fase nessa Série B como líder da competição, mesmo que em alguns jogos não tenha tido um grande desempenho. Assim como grande parte das equipes na Série B em muitos momentos oscilam, o Coxa também teve a sua, mas vinha de bons resultados. E detalhe, o Coxa chegava com a esperança de que a vitória o colocasse numa posição confortável. Sendo assim, era natural que ele fosse o protagonista do jogo, e o Atlético seria o time reativo, o time que ficaria na marcação, buscando jogar por uma bola. Para você jogar por uma bola, você precisa de algumas peças importantes. Primeiro, uma defesa bem organizada. Pelo menos nesse ponto, o Atlético vem muito bem, vem melhorando bastante, e o Rafael Lacerda cada vez trabalhava melhor esse lado. O meio de campo precisa ter um meia pensante, um meia que participe do jogo, participe da partida e mostre trabalho, né? Mostre realmente função ali no meio. Nisso o Atlético vem tendo alguns problemas, porque o Robert, nas últimas partidas, ele vem deixando um pouco a desejar. E nesse jogo a mesma coisa, o Robert não participa bem do jogo, ele não fez um bom jogo, na verdade ele praticamente não apareceu no jogo. E na frente você precisa de um ataque que seja efetivo e seja agudo.
O Federico Martinez e até o Lelê são jogadores com essas características, mas nas últimas partidas o Yuri vem diminuindo muito seu rendimento. E vamos ser sinceros, desde que o Adson Batista deu aquela declaração, brincando lá, falando que ele lembrava o Neymar, parece que isso mexeu com o garoto, porque ele não vem fazendo bons jogos, e isso é preocupante, porque ele é um bom jogador, ele é um bom ponta esquerda, mas começa a sentir um pouco o impacto da responsabilidade de ser o titular da ponta esquerda. E também foi outro jogador que deixou a desejar na partida. Do lado do Coxa, o Josué totalmente perseguido no jogo. Sofreu inúmeras faltas. E assim, até me surpreendeu do Atlético não tomar cartão amarelo por sequência de faltas no próprio jogador, porque foram muitas durante todo o jogo. E o time buscando bastante entrar pelo meio de campo, mas o Atlético bem fechado. Só que mesmo uma defesa bem fechada, eventualmente ela vai cometer alguns erros. E o Atlético pecou no primeiro tempo em duas falhas preocupantes. Uma foi uma saída errada do Paulo Vitor, onde há uma cabeçada, se não me engano é do Gustavo Coutinho, posso estar enganado, ou do Yuri Castilho, que passa raspando a trave esquerda. Já foi um lance perigosíssimo. Depois tivemos uma chegada pelo lado esquerdo, também Yuri Castilho, que ele passa pela zaga que comete um erro na tentativa de tirar a bola. Dois jogadores vão nela e nenhum encontra a bola. E o Yuri Castilho faz uma finalização que o Paulo Vitor faz uma defesa incrível de braço esquerdo, de mão esquerda, né? Uma defesa incrível, incrível. Duas chegadas perigosíssimas do Coxa, que era melhor porque tinha a posse de bola, triangulava melhor as jogadas, conseguia trabalhar e chegar ao campo ofensivo e finalizar as jogadas. Teve até uma finalização de fora da área também do lado esquerdo com o Yuri Castilho, que passou relativamente perto, não muito, mas foi uma finalização perigosa, essa no começo do jogo. Do lado do Dragão, apesar da defesa estar até bem, mesmo com as pequenas falhas, que foram pequenas falhas, mas que deram susto no torcedor, mas a defesa estava legal, só que na frente ficou faltando um jogador de meio de campo. O Robert não fazia o que, por exemplo, o Josué estava fazendo, buscar o jogo. O Robert completamente sumido na partida, assim, desaparecido. Não foi só esse jogo. O jogo passado foi a mesma coisa, mas no jogo passado o Atlético tinha o Cauã em campo, que possuía uma boa saída de bola e facilitava bastante as jogadas, além de estar um pouco mais solto por jogar em casa e o Romão e o Jean Dias aparecerem mais no ataque. Nessa partida nem tanto. Só tínhamos a frente com o Federico Martinez e o Lelê. Muitas vezes ficavam isolados à frente. Tanto é que quando o Atlético começa a subir as suas linhas e começa a ter mais participação dos jogadores de meio, aí o Atlético começa a chegar no ataque, principalmente no final do primeiro tempo. Não que tenha criado chance de gol, não criou. No primeiro tempo, nenhuma. Mas pelo menos conseguia competir ali no campo ofensivo. E fomos pro intervalo num 0 a 0, que era um lucro pro Dragão, porque o Coxa tinha criado chances de verdade para fazer gol. E aí viemos para o segundo tempo, e aí tivemos algumas mudanças no decorrer do jogo. Vou falar de algumas principais aqui, tá? Por exemplo, do lado do Atlético, logo no começo do segundo tempo, tivemos ali a entrada do Thalisson no lugar do Yuri. Tudo bem. Eu tiraria o Yuri, porque realmente ele não estava bem. O Yuri não vinha fazendo um bom jogo. Mas colocar o Thalisson naquele momento me pareceu um engano. Eu vou falar pra vocês. Eu sei que o Thalisson melhorou bastante. Mostrou alguns momentos de efetividade. Foi até um jogador que deu assistência no gol do gol da vitória contra o América. Tudo isso eu levo em consideração e tenho maior estima por isso. Mas naquele momento pedia um jogador mais técnico, com um passe mais refinado, com um domínio de bola mais refinado do que o Thalisson tem. Que é um jogador que primariamente é um jogador de velocidade. Não é um jogador de passe, de infiltração, não, é um jogador de correria. E aí, com essa entrada, sem a saída do Robert, que ainda demorou muito para ser substituído, o time ficou muito fraco ofensivamente. Não melhorou, pelo contrário, piorou o seu ataque e as linhas recuaram demais. Demais, o Atlético ficou muito, muito recuado. Com isso, o Coxa cresceu na partida e começou a criar chances, e cruzamentos, e bolas próximas do gol, e assim, perigo para a meta do Paulo Vitor. E nisso, que ficamos dessa forma, o próprio Coxa também fez as suas mudanças. E tivemos algumas entradas importantes, como por exemplo, a entrada do De La Torre no lugar do Gustavo Coutinho e do Carlos De Pena no lugar do Yuri Castilho, que já tinha sentido o ombro numa dividida no primeiro tempo, não estava muito bem. Mas ele entrou, e os dois que entraram relativamente bem. O De Pena participando bastante nas jogadas da ponta e o De La Torre sendo a referência. E aí é aquele negócio, o Atlético tinha falhado no primeiro tempo, na saída de bola, e tinha dado chances claríssimas pro Coxa. No segundo tempo, quando isso aconteceu, dessa vez o Coxa não perdoou. Foi lá, recuperou a bola num passe de saída de bola bem errada, e aí
Recuperação de bola do Coxa, a bola é feita um passe primordial ali pro De La Torre, que chega de frente pro Paulo Vitor, finaliza, o Paulo Vitor ainda toca na bola, mas ela entra pro gol, abrindo o placar para o time da casa. Curitiba 1 a 0 e muito que merecido. O Coxa era melhor na partida. O Atlético até aquele momento tinha dado um único chute a gol, justamente com o jogador que não tinha aparecido muito, que era o Robert. O único chute, a única finalização. Então assim, pouco demais, pouco demais para um time que precisa ser franco atirador nessa reta final. Mas vamos combinar também, temos que respeitar o adversário. O Coxa estava marcando muito bem, não permitia espaços para o Atlético e só funcionava o ataque do Atlético quando ele buscava inversão de jogadas de forma rápida, com bolas na diagonal, cruzamentos, aí a coisa funcionava. Com bola no pé, o Coxa estava muito bem postado defensivamente pelo técnico Mozart. E aí, o Coxa vencendo por 1 a 0, o Atlético não melhorou. Ele não usou isso como um gás para poder buscar o ataque, mudar a postura. Pelo contrário, ele continuou recuado e, sinceramente, parecia que estava jogando para manter o resultado, como se estivesse empatando ou ganhando, mas estava perdendo. E aí viemos com algumas outras substituições, entrou o Cauã finalmente no lugar do Luizão, o time foi colocado mais ofensivo, até o Danielzinho entrou no lugar do Jean Dias, mais um pouco à frente. E no final do jogo já, o Valdir Júnior também entrou, mas pouco fez. Do lado do Coxa, tivemos a entrada do Machado no lugar do Alisson e do Felipe Guimarães no lugar do Alex Silva. E também o Nicolas Careca entrou no lugar do Clayson, foram substituições. E assim, o Coxa melhor na partida durante todo o jogo. E nisso de estar melhor na partida, uma bola que é colocada na área, se não me engano até foi no lateral, posso estar enganado, mas foi uma bola colocada na área, e aí o Tito divide a bola com o jogador do Coxa, e ela acaba resvalando suavemente, mas resvala no braço esquerdo do Tito. O juiz precisou ir ao VAR para fazer a análise do toque, que realmente foi bem sutil. Num primeiro momento eu nem tinha visto, mas ao olhar as imagens do VAR ficou bem claro que houve um toque, mesmo que sutil, mesmo que suave, mas houve de fato um toque no braço, com o braço fora da posição natural, o braço aberto. E com isso foi marcado pênalti para o Coritiba, cobrado muito bem pelo Josué, que era, na minha opinião, o melhor jogador do Coxa na partida. O jogador que mais participava, sofreu uma porção de faltas, o Coxa faz o gol de pênalti, e aí meio que decreta a vitória por 2 a 0. Tudo bem que o Atlético no final do jogo resolveu acreditar que dava pra jogar, coisa que poderia ter feito o jogo inteiro, vamos combinar, porque o time tem uma boa postura pra isso, o time tem capacidade pra isso, mas respeitou demais o líder da competição. Quando resolveu jogar, porque já tava perdendo de 2 a 0, conseguiu chegar ao ataque, conseguiu gerar um escanteio, que desse escanteio veio um gol numa casquinha dentro da área que sobrou pro Adriano Martins, que faz o segundo gol, né, em 2 partidas seguidas, 2 gols do Adriano Martins, empurra pras redes fazendo 2 a 1, mas aí já era meio tarde, já tava nos acréscimos, muito complicado do Atlético conseguir, né, de fato ainda conquistar um empate, um pontinho que já seria heróico, maravilhoso pro Dragão, mas vamos ser sinceros aqui, tá? O jogo todo, o líder Coxa, ou como vocês falam, Coxa líder, se mostrou o Coxa líder. Jogou como um time que lidera a competição, impôs o seu futebol dentro dos seus domínios, empurrado por sua torcida, que encheu o estádio. Se não me engano, foram mais de 20 mil torcedores. No número exato eu não vi, mas sei que foram mais de 20 mil. E assim, o time jogou com a torcida, o time jogou bem. O Atlético também não fez um jogo ruim, pelo menos não defensivamente, mas na parte ofensiva deixou um pouco a desejar. Só que vamos falar a real, era um resultado que, se fosse em outra situação, ou se o Atlético tivesse feito uma temporada na Série B mais equilibrada, é um resultado que seria totalmente compreensivo, sabe? Estamos jogando contra o líder da competição, uma equipe tradicionalíssima, camisa pesada da Série A, que está hoje na Série B, e jogando fora de casa, lá nos domínios dele. Uma derrota para o Coxa não é um resultado inesperado. É um resultado que pode sim ser colocado como algo previsível, até por conta do momento do Coxa, que é o líder da competição, é o time que está a ser batido nesse exato momento. E aí acabou vencendo, só que o problema não é o resultado, o problema é tudo que aconteceu com o Atlético até chegar nesse resultado. Infelizmente, o que foi feito com o Atlético durante o ano, e houveram, claro, muitos erros que foram consertados no meio da temporada ali pelo Adson Batista, infelizmente esses erros cobraram seu preço, que foi o fato de que o Atlético perde um jogo que seria até passível de se colocar nas contas, né, para buscar um acesso, mas ele perde um jogo que não poderia. Mas hoje o Atlético é franco atirador. Perdeu pro Coxa, mas tem que ir lá em Volta Redonda, que é o próximo jogo, e jogar para vencer.
jogar pra ganhar, porque tudo que importa agora pro Atlético é a vitória. Infelizmente não veio nesse jogo, o Coxa está de parabéns porque fez um belo jogo, venceu com méritos, lidera a competição com 5 pontos de distância para o segundo colocado e tem tudo para brigar de fato, não só pelo acesso, que para mim já foi, o acesso o Coxa praticamente já garantiu, como eu falei, mas pelo título da Série B, e será um título bem merecido pelo futebol que vem apresentando. Enquanto isso, o Atlético fica ali no meio da tabela com 45 pontos. Ainda existe chances de fato, o Atlético precisa fazer a sua parte para conseguir ainda lutar por esse acesso. Existe a possibilidade, mas é difícil, cara, é uma situação difícil, porque nós chegamos nesse exato momento com um bom time formado pelo Adson Batista e pelo técnico Rafael Lacerda nessa reta final, mas infelizmente é a reta final. Já tá muito no fim pra, sabe, às vezes ter aquela esperança de fato. E aí a gente viu os outros resultados que também não ajudaram muito. As equipes que estavam abaixo ganharam, sabe? Tivemos vitória da Chape, do Remo. Então assim, tudo isso complica mais a situação do Atlético. Não tira totalmente as esperanças, vou ser sincero. Porque eu até contava com um resultado como um empate ou uma derrota, porque afinal enfrentávamos o líder. Mas deixa muito difícil. Deixa muito difícil, sabe? É triste, cara, é triste, porque se o Atlético tivesse conseguido fazer essas mudanças, se o Watson tivesse conseguido, né, trazer um time como conseguiu agora, nessa reta final, um pouco antes, né, se a gente ficar nesse si, é muito triste, cara, porque dava pra brigar. Dava pra brigar por esse acesso. A nossa sequência de invencibilidade foi interrompida, infelizmente, mas nada que não fosse previsível, nada que não fosse esperado. Pena que nós não temos gordura pra queimar com derrotas como essa. Aí complica, né, essa briga de reta final aí. Mas e aí, o que você achou do jogo? Viu algo positivo lá no Dragão, lá no jogo do Couto Pereira? Conseguiu ver alguma coisa interessante? Mesmo com a derrota, gostou da postura do time? Achou que teve alguma coisa a se aprender nessa partida pra não se repetir no jogo que vem? Quero saber a sua opinião sobre a partida. E você, torcedor do Coxa, líder com 5 pontos de distância pro segundo colocado. Já tá aí torcendo, já tá aí contando os dias pra comemorar o título da Série B? Ou tá com o pé no chão, ainda vai esperar as últimas rodadas? O que você tá esperando do seu time? Ganhou, né, obviamente, então deve ter gostado da apresentação, mas o que você achou do Coxa nessa partida? Coloca aí nos comentários também a sua opinião sobre o jogo, porque a análise desse jogo vai continuar com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. Quando você clicou no botão de like, se aparecer o botão hypar para você, eu peço que você clique nele, é especial, só aparece para algumas pessoas, não são para todos. A plataforma escolheu você para participar dessa gamificação. Então clica no botão hypar, você vai receber notificações conforme você fortalecer e trazer engajamento para os canais que você clicar no botão. Então eu agradeço também já antecipadamente pela essa ajuda. E se você quiser entrar no grupo de membros e ganhar os benefícios do Gather Futebol Clube, assine o canal, se torne membro a partir de apenas R$ 1,99. Você entra no grupo Gather Futebol Clube do WhatsApp, onde tem notícias 24 horas por dia, tabela de jogos e esportes para você saber onde você assiste o seu time de coração, onde você assiste o seu esporte preferido. Tudo isso lá pra você, além de comentaristas do YouTube pra conversar, como outros comentaristas estão por lá também, membros especializados em futebol, conteúdos exclusivos e antecipados, além de tudo aquilo que você espera dentro de um grupo de futebol. Memes, figurinhas, piadas, tudo isso, só que no âmbito esportivo, afinal, temos torcida de todos os times por lá. Tanto pra você se informar, como também pra se divertir. E tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.